Aqui no nosso estúdio eu recebo Luciana Infantini, psicóloga. Muito obrigada, Lu, pela sua presença. E duas mulheres que já passaram por isso. A gente recebe aqui a Edilene, que inclusive hoje ela é mãe. Ela vai falar como é que ela lida com esse assunto com as filhas. Obrigada, Edilene. Okay. Boa tarde. Boa tarde. E também a Manu. Manu, ouvindo essa história, todo esse relato, né, isso te faz voltar no passado diante do que aconteceu com você? Faz voltar um pouco, sim. Boa tarde, Manu. Boa tarde, gente. Faz voltar um pouco no passado, sim. Principalmente o que aconteceu comigo, eu era bem nova, né? E foi colocado na minha casa uma pessoa que a gente achava que confiava, né? Minha mãe colocou ela dentro de casa para poder ajudar ela, porque ela era filha de um amigo da minha mãe, tá passando por dificuldade, colocou essa menina dentro de casa, e essa menina, ela basicamente levava homens para dentro de casa para poder estarem fazendo o que quisessem, né? Comigo, basicamente. E foi muito mais do que só uma vez. E o que mais dói é porque, assim, eu era muito criança, então não tinha aquela proteção. Eu não tinha como falar, eu não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu só sabia que doía em mim, mas eu não conseguia falar com a minha mãe, não conseguia falar o que estava acontecendo. E era uma pessoa ali que, como posso dizer, é uma pessoa que a gente confiava, entendeu? Isso nos mostra que hoje em dia a gente não sabe em quem confiar. Quem a gente confiar de colocar dentro de casa, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia eu tenho uma irmã mais nova, minha irmã tem 13 anos de idade, e eu vigio muito ela porque eu tenho muito medo de um dia acontecer com ela o que aconteceu comigo, entendeu? Porque foi com uma pessoa que estava há anos, foi uma pessoa que a minha mãe colocou dentro de casa para poder criar, para poder cuidar, entendeu? E a pessoa ali não soube, como eu posso dizer... Não sei, ela tava na maldade ali, entendeu? Não teve nem a gratidão. Não teve a gratidão. Né? Minha mãe colocou ela ali porque ela tava passando necessidade e assim que ela cresceu, ela se aproveitou, entendeu? Ela batia, ela espancava, ela falava que ia contar pra minha... Que se eu contasse pra minha mãe, ela iria me machucar mais. Ela iria me machucar se eu contasse pra minha mãe, entendeu? E ela levava homens, levava meninos pra dentro do banheiro. E eu não lembro todos os detalhes das situações, só que hoje em dia isso me afeta muito mesmo hoje em dia. Porque hoje que eu tô começando a ter uma noção, uma lembrança do que estava acontecendo, do que aconteceu naquela época, entendeu? Edilene, você como mãe, como uma pessoa que também já viveu isso na pele... Hoje, você vendo esse caso, isso acende ainda mais um alerta para você? Muito mais, Roberta. O alerta ele é acendido desde quando aconteceu, né? A gente fica com aquela coisa assim, não confiar mais em ninguém. Nem pai, nem vô, nem tio, ninguém. Então, assim, o alerta ele é 24 horas. Aconteceu comigo com 11 anos de idade, com meu próprio pai me violentou. Ele, de uma pessoa que fez isso, ele passou a ser vítima e eu a culpada, e sou até hoje. E o Brasil nunca teve justiça, infelizmente, né? Só que eu cresci, tive filhos, fui traída pelo esposo, criei minhas filhas sozinha, e aí não queria ter relacionamento, porque elas eram crianças. E aí eu sempre tive medo com quem colocar, com quem está preservando elas. Deixei crescer para poder me relacionar com alguém. Você evitou, então, relacionamento enquanto suas filhas eram crianças? Sim, eu evitei. Eu namorava. Aquele namorinho, assim, nada sério, mas não levava para minha casa, não sabia meu endereço, nem nada. Por causa das minhas filhas, preservando elas. E hoje, sendo mãe e avó, eu tenho também a mesma coisa com as minhas netas, né? Porque a gente nunca sabe com quem está, quem é, quem possa ser, aonde vai, porque qualquer lugar é perigoso. Escola é perigoso, shopping é perigoso, qualquer lugar é perigoso. E cada dia que passa tá pior. Luciana Infantini, são pessoas que a gente pensa que confia, né? Eu confio, aliás, a confiança, por um lado, ela existe, mas a gente vê que essa confiança não é correspondida, igual essa história aí, 8 anos de relacionamento, né? Existem sinais que a mãe, na tentativa de proteger sempre os filhos, possa começar a identificar naquela pessoa, ou então até mesmo quando acontece o inverso, né? De que aquela pessoa possa oferecer algum risco aos nossos filhos? Roberta, é bem sutil e bem difícil de detectar. Às vezes, né, é muito mais fácil identificar na criança
que está sendo abusada do que nesse adulto abusador, porque esse adulto abusador tem toda uma estratégia, né, para fazer a coisa de maneira que a companheira, a parceira, ele não descubra, tem a ameaça. E quando é com criança, né, Roberta, se abusa da fragilidade da criança, da inocência, para que a criança não conte, né? Então, é difícil mesmo. Eu acho que essa vigilância constante, né, que ela está falando, eu acho que isso é muito importante por parte das mães, principalmente mães de menina, né? Porque a maior incidência no Brasil é de abuso contra meninas, né? E aí, na criança, o que a mãe pode ficar atenta? Mudança repentina de comportamento, né? Então, a criança é uma criança ativa, alegre, de repente ela começa a se retrair. Sintomas físicos também, sinais físicos, às vezes dificuldade de sentar, principalmente em casos de abuso mesmo. A criança começa a sentir dor ou de ir ao banheiro ou de ficar sentada. Porque geralmente eles não agem só uma vez, né? Não, infelizmente não. É repentino, é recorrente e vai sobre ameaça, né? Então tem essas coisas que a mãe pode ficar atenta. Violência da criança, ou a criança com muito pesadelo, muito medo. Isso tudo são sinais de que algo está acontecendo ali. Mas a mãe pode começar também a confundir isso com ciúmes do filho, né? Ou da filha. Ah, você está com ciúmes que mamãe está se relacionando com fulano. E aí, tem como diferenciar esses ciúmes do medo? Roberta, em geral, os ciúmes, né, ele é natural, ele vem porque a criança não quer perder ali, né, a mãe, o pai, ainda mais que já veio de uma separação, já sofreu essa separação mesmo de pai e mãe. Então, ela quer ali a mãe, vamos dizer, né, que em geral é a genitora que fica responsável, ela quer a mãe só para ela. Então, isso é normal, vem os ciúmes. Mas medo não. É muito difícil a criança ter medo de alguém do nada, entendeu? Então, se ela começa a apresentar medo, pânico, quer dormir com a mãe ou não quer ficar perto. Não quer ficar sozinha, Não quer ficar sozinha, aí você já começa a desconfiar. O ciúme é um pouquinho diferente, o ciúme é que ela vem com um pouquinho de raiva, com um pouquinho de mimo. Tem como a gente diferenciar ciúme de medo? São comportamentos distintos. Bem distintos. Fala, Manu, você estava querendo complementar uma fala da Luciana. Ela falou sobre cobrir, né? De quando o abusador cobria. Essa pessoa que a mãe colocou dentro de casa, ela literalmente fazia, né, o que fazia, e eu ficava com hematomas, né, porque eram várias pessoas que mexiam comigo. Então, antes minha mãe trabalhava, minha mãe passava o dia inteiro trabalhando. Ela colocava roupas compridas em mim, blusas longas, mesmo estando com calor, ela fazia. Se eu ameaçasse contar alguma coisa assim, ela fazia batida de pimenta, pimentão, cebola, para eu ficar com dores no estômago. E minha mãe achava que eu estava passando mal, por isso que eu estava com algumas manchas diferentes, entendeu? Então, ela fazia para poder cobrir aquilo que ela estava fazendo. Maldade, né? Meu Deus, gente, Essa questão das roupas é algo que pode ficar atento mesmo, porque de fato acontece isso, né? O abusador começa a forçar, ameaçar para que a criança use roupas que possa esconder os hematomas. Tem aqui participações com a gente. Boa tarde, eu estava assistindo a matéria da garotinha de 12 anos, um absurdo. As nossas crianças estão sendo alvo de pedofilia, que triste. Outro relato, boa tarde, isso aconteceu comigo. A minha filha foi estuprada com 8 anos pelo meu sobrinho. Eu descobri agora, depois que foi preso por outro motivo. A pessoa até pede para não ser identificada. Boa tarde, o meu avô olhava eu e minha irmã tomar banho e fazia um escândalo. Né? E eu fazia um escândalo, pena que na época não existia justiça para esse crime. Hoje eu tenho 51 anos, mas não confio em ninguém. Olha como isso afeta as relações, a confiança, o medo que a pessoa arrasta se bobear para o resto da vida. E nessa história que a Marla trouxe para a gente, nesse caso, que bom que essa mãe... Sabe, ela abriu os olhos e entendeu tudo o que estava acontecendo, porque às vezes a gente vê casos em que a pessoa está só com a peneira, não tá, varre a poeira para debaixo do tapete, não está acontecendo nada e vida que segue. Como é que foi com você, Manu? Então, a minha mãe não tinha como ela saber, ela estava trabalhando, ela trabalhava o tempo todo. A maneira que ela descobriu mesmo foi de forma até engraçada. Que é porque eu comecei a ter muito pesadelo com as agressões, muito. Eu comecei a falar dormindo. E aí, uma noite, minha mãe vendo, ela chegava de noite, né? Eu estava dormindo já, mexendo em mim, ela me viu que eu estava com roxo e foi conversando comigo, que eu conversava dormindo. E eu contei para ela dormindo o que estava acontecendo. E aí, ela expulsou a Laiane, acabei falando o nome sem querer, falei sem querer o nome, mas ela pegou e expulsou a pessoa
de dentro de casa. Expulsou ela e mandou ela embora de casa, falou que ela não queria mais aquilo. E aí foi isso, minha mãe tomou essa atitude. Ela acreditou, então, em você? Acreditou, ela cuidou de mim. A sua voz foi validada? Não. Ela, na verdade, eu acho que ela sempre soube que ele fazia o que fazia e sempre empurrava. Aí, na hora que veio tudo à tona, ela se fez de vítima. Ai, eu não imaginava que estava acontecendo isso. Eu não imaginava que ele era capaz de fazer isso. Aí foi onde veio à tona que eu não era filha dela, né? Que eu era filha adotiva. Eles me registraram como filha legítima. Aí descobriu que eu era filha dele com outra mulher. Aí a vida virou de perna na cabeça, porque ela me rejeitou. Aí falou que eu destruí o casamento dela, que eu me ofereci pro marido dela. E aí a minha vida é um pesadelo até hoje. Tanto que eu fiz aniversário em julho, ao invés de ganhar parabéns, ela me ligou para acabar comigo, relembrar o passado de 30 anos atrás, que eu destruí a vida dela, que ela não tem mais vida, que por causa disso, por causa que o marido dela acabou, e assim continua. Só que ela nunca me ouviu. O dia que eu cheguei para falar para ela, olha, o meu pai fez isso, 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 ela falou, mentira, você que se ofereceu para ele. Por que, Luciane, que isso acontece? Porque muitas mães não acreditam na voz da filha. Esse é um comportamento de negação, né, Roberta? A pessoa ali se nega a enxergar a verdade e o que tem, na maioria das vezes, em jogo é uma carência da mulher, uma dependência emocional muito grande, que ela ou não vê ou realmente é um mecanismo de defesa, né, do ego, que a gente fala, que ela não está acontecendo, né? Então acontece assim, mas em geral esconde essa dependência afetiva e essa carência. E aí eu também parabenizo essa mãe por ter tido, né, uma atitude tão rápida, tão corajosa, pontual, porque é isso que a criança precisa, né, de proteção. Porque o trauma vai ficar, Roberta, vai ficar para o resto da vida. Não tem como dizer assim, não, vai superar. Vai aprender a viver com aquilo, mas é uma marca difícil de tirar, porque a criança é muito frágil, ela precisa de proteção. É diferente de algo que acontece com um adulto. Se você é assaltado e tal, você ali se sente impotente, mas você ainda tem recursos psicológicos para lidar com isso. A criança não tem. Você viu a Manu falando? Ela nem sabia o que estava acontecendo direito, ela só sabia que doía. Olha que horror. E isso, gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Essa história, das vezes, a mãe ou o pai, né, fingir que nada aconteceu, varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente estava ligando hoje para uma outra pessoa que já participou com a gente também aqui no WhatsApp do programa. Eu vi uma mulher madura, bonita, né, a foto no WhatsApp, mas ela falou, eu queria muito poder ir aí relatar esse assunto, Roberta, mas só que até hoje minha mãe está com o meu padrasto, o meu abusador. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento, Edilene, saber disso, tudo que você viveu e que você não recebeu o apoio, o acolhimento que você esperava receber? Uma mistura de mágoa com ódio ao mesmo tempo. Eu sei que falar a palavra ódio é muito pesada, mas a gente sente ódio. Porque, assim, a gente espelha numa pessoa que se considera como mãe, te pegou para proteger, criar, dar amor. Porque hoje eu sou mãe, eu sei o sentimento de uma mãe. E eu vejo nela que não, que nunca houve, porque ela fala assim, eu te amei. E quando você ama, você não deixa de amar um filho. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, você não deixa de amar. Então, é um sentimento de ódio. E tanto que, igual, ela colocou o marido para fora, mas nunca deixou ele. Levou ele de volta para dentro de casa, só foi no período, né, delegacia, essas coisas, ela colocou ele para fora. Quando ela me colocou para fora, para morar na rua, ela trouxe ele de volta. Aí, quando viu que a sociedade estava toda em cima deles, ela colocou ele para fora de novo, só que nunca deixou. Eles ficam juntos até hoje. É uma mistura de amor e ódio, só que ódio de mim e amor entre os dois. E, ao mesmo tempo, qual é o sentimento quando você tem esse acolhimento que a sua mãe te deu, né? Ela deu o ouvido, abraçou a sua história? Então, ela deu o acolhimento de, no caso, expulsar ela lá de casa. Só que não fizemos nada, nenhum tratamento, não fomos atrás de nenhum jeito de eu conseguir sair desse trauma. Então, esse trauma me atinge até hoje. Uma coisa também que se fala, eu fui tocada quando eu era criança e quando eu fui adolescente também fui tocada de novo. E uma coisa que nunca falam é que a gente sente nojo, medo, o
Não importa quantos banhos eu tome, eu sempre vou sentir os toques dos abusadores. Minha mãe, ela fez certo, ela expulsou a pessoa de casa, só que ela só não me levou, no caso, a um psiquiatra, um psicólogo, algum lugar que eu conseguiria... ela não levou, na verdade, quando eu era fiz uns 12, 13 anos, mas ainda assim, tipo, foi pouco tempo. Eu até hoje carrego isso comigo, eu não consigo olhar para o meu corpo direito, eu sinto um nojo, eu sinto uma baixa autoestima muito, muito baixa, entendeu? Então é difícil, essa parte assim é difícil. Eu fico mais mal comigo do que com o que aconteceu, entendeu? Tipo, não sei explicar exatamente, entendeu? Não é difícil, aliás, não é fácil, né? É muito difícil para uma mãe também saber como lidar com essa situação. O que possivelmente, né, pelo que você trouxe pra gente, Manu, sua mãe deve ter feito o melhor que ela podia na situação, né? Mas, ainda assim, olha os impactos que isso pode trazer, que às vezes as mães não imaginam o tamanho desse impacto. Olha esse comentário que eu recebi aqui, Lu. Roberto, eu namorei uma pessoa e certa vez ele comentou que não entendia como os homens abusavam de bebês. Disse que só se tivesse peitinho como minha filha. Terminei na mesma hora. Devemos ficar atentas aos sinais. Esse sinal aí estava escancarado, né? Com certeza. Que bom que essa pessoa pegou rápido também, né? E você vê que forte, Roberta, a gente falando das sequelas que vão ficar para a vida inteira, é muito forte o depoimento da Manu, quando ela fala que por mais banho que ela tome, ela ainda sente o toque do abusador. Ela não consegue, imagina para ela ter um relacionamento íntimo, que difícil que vai ser. É muito difícil, então impacta para a vida inteira. Mas o caminho é realmente esse, Manu, fazer tratamento, se cuidar para você ter uma vida, né, de volta, assim, uma vida um pouco mais equilibrada, saudável, né? Tem um outro relato aqui, eu tenho uma irmã que ficou viúva com 38 anos e com uma filha de 8. Olha o que ela fez. Ela não quis mais relacionamento, ficou sozinha. Hoje a filha tem 16 anos e ela não quis saber mais de homem nenhum. É justamente o medo faz com que a pessoa tome essa atitude, né? Prefiro não se relacionar com ninguém. Outro relato, eu passei por isso também na minha adolescência. Quem dera ter tido uma mãe cuidadosa. Minha mãe colocou um homem dentro de casa e eu e minha irmã adolescente passamos pelos piores tempos. Ele olhava eu tomar banho pela greta da porta, passou a mão em mim dormindo, falava para minha mãe e ela não acreditava e ainda defendia ele, tá? E ele ainda deixava ele bater na gente. Meu Deus, isso é mais comum do que a gente pensa. Obrigada, Luciane Fontini, pela sua participação aqui com a gente. Edilene, também mais uma vez, volte sempre, tá? E Manu, seja bem-vinda. O seu depoimento também foi muito forte e importante para que a gente possa levar essa informação para o pessoal de casa. Boa tarde, tá?